Vamos dar início, né, então, a uma videoaula de funções de transferência e definição, né? Então, em aulas anteriores, nós vimos que a modelagem fenomenológica de um sistema dinâmico geralmente resulta em uma equação diferencial, né? E nós vimos que, no contexto de sistemas de controle, né, que são formados pela conexão de diversos subsistemas, esse modelo de equações diferenciais não é adequado. Então, na videoaula de hoje, nós vamos começar a falar de outro modelo, que é o modelo mais utilizado, que é o modelo de funções de transferência. Então, vamos inicialmente ver de onde veio, né, a ideia de usar funções de transferência, está ligada à resposta de sistemas lineares a entradas exponenciais. Isso leva à definição da transformada de Laplace, que é a ferramenta matemática usada na definição de funções de transferência. E, finalmente, né, ao final da videoaula, vamos definir formalmente o modelo conhecido como função de transferência. Bom, então, inicialmente, vamos ver o que acontece quando um sistema linear invariante no tempo é submetido a entradas do tipo exponencial. Então, na videoaula anterior, nós vimos que um sistema linear invariante no tempo, vamos utilizar aqui esse acrônimo, né, ao longo do curso, SLIT, né, para não ter que escrever nem falar toda hora sistema linear invariante no tempo. Então, vimos que esse sistema de tempo contínuo, né, pode ser representado por equações diferenciais ordinárias lineares desse tipo aqui, né? Então, isso foi visto numa videoaula anterior. Então, o que é que vimos também, né, que esse sistema, para ser realizável fisicamente, né, a maior ordem das derivadas da saída tem que ser maior do que a maior ordem das derivadas, maior ou igual, né, a maior ordem das derivadas do sinal de entrada. E pelo sistema ser invariante no tempo, esses coeficientes AI e BJ, né, são fixos, né, não dependem do tempo. Bom, então, nós vamos agora ver o que acontece quando aplicamos, né, nesse sistema uma entrada exponencial de ST, tá? Esse exponente aqui, esse expoente S, em princípio pode ser um número complexo, tá? Coloquei aqui um número complexo genérico, tá? E é conhecido da teoria de equações diferenciais ordinárias, né, que quando a entrada tem esse formato, a resposta particular, a solução particular da equação diferencial é uma exponencial também multiplicada por um valor constante, e aqui esse valor constante eu coloquei como uma função do expoente S, né? Porque esse expoente S não foi definido, então se o S mudar, essa constante vai mudar, então essa constante é uma função do expoente S. Então, o que é, né, ao substituir, né, essa forma aqui da entrada e da saída na IDO, né, a gente vai ter derivadas, tá? Então aqui só relembrando, né, quando eu derivo uma vez esse exponencial elevado a st, tá? S é elevado a st, quando eu derivo duas vezes s ao quadrado, se eu derivar k vezes, vai ser s elevado a k vezes e elevado a st. Então, é essa a propriedade de derivadas que nós usamos, né? Então, aqui eu repeti a equação diferencial, e aqui eu vou substituir, né, a entrada u, a saída y e suas derivadas. Então, esse primeiro termo aqui, a derivada de ordem n de y, que é isso aqui, vai ser s elevado a n vezes isso, né? S elevado a n, g é elevado a st. E assim eu faço com todas as derivadas aqui de y,
E a derivada de ordem m de u é s elevado a n vezes a exponencial. Eu faço a mesma coisa, tá, com as derivadas de u e a gente obtém essa equação aqui. Tá? Aí aqui em cima eu coloco g de s elevado a st em evidência, né? E aqui embaixo é elevado a st em evidência e eu chego nessa equação. Então aqui eu tenho E elevado a st, a exponencial multiplicando a esquerda e a direita. Esse exponencial é um valor que nunca chega a zero, né? Então eu posso cortar, né? Exponencial aqui dos dois lados e chegar a essa equação aqui, que me dá, né, a expressão do g de s, né? Então, esse desenvolvimento mostrou que efetivamente g de s elevado a st satisfaz a equação diferencial, é uma solução da equação diferencial, né? E essa expressão aqui nos diz quem é essa função g de s, né? Veja que ela é função do expoente, né? Do expoente s, tá certo? Então a resposta, a solução particular da EDO vai ser y de t igual a g de s vezes u, e o s, né, o g de s vai depender do expoente. Então, o que é que está nos dizendo essa expressão? Está nos dizendo o seguinte, que se a entrada u de t for uma exponencial, e se eu conhecer g de s, eu imediatamente conheço a solução particular da EDO. Então, para entradas u de t exponenciais, essa função g de s é suficiente para eu poder calcular a resposta, né? Então, isso aqui eu poderia dizer, opa, isso aqui é um modelo matemático do sistema, porque conhecendo o g de s, eu conheço a resposta. Mas, infelizmente, só para exponenciais, né? Então, eu não posso ter um modelo matemático que só funciona se a entrada for exponencial. Mas vamos lembrar o seguinte, o sistema é um sistema linear. O sistema linear satisfaz ao princípio da superposição, que diz o quê? Né? Que a resposta a uma combinação linear de entradas é a combinação linear das respostas. Então, se eu puder escrever a entrada como uma combinação linear de exponenciais, tá certo? Eu vou poder usar g de s como modelo matemático. Eu vou poder calcular a resposta do sistema para um sinal de t que não é um exponencial apenas, mas que é uma combinação linear de exponenciais. Tá certo? Então, o que é que significa escrever o de t como uma combinação linear de exponenciais? Então, essa combinação linear vai ser no expoente s, né? Então, se eu tiver um exponencial apenas para um determinado valor de s, y igual a g de s vezes u. Mas eu quero representar u como uma combinação linear de exponenciais. Então, essa combinação linear de exponenciais eu estou representando aqui como integral. Por quê? A combinação linear não é um somatório é um somatório se eu considerar uma combinação discreta, mas veja que S, veja que é uma combinação em S. S é uma variável contínua, não é isso? Então, uma soma, tá certo? É uma variável contínua, ela é representada por uma integral. Então, essa expressão aqui, uma expressão genérica, né, de representar um sinal, o de t, que não precisa ser exponencial, como uma combinação linear, veja aqui tem um coeficiente aqui, ó, o tio de s, de exponenciais em st, né, exponenciais de st, e isso, né, como s é uma variável contínua, essa combinação linear vira uma integral, certo? Então, se eu puder representar o sinal de entrada como essa combinação, eu poderia, né, usar g de s como modelo matemático para calcular a resposta a qualquer u de t, tá certo? Que pudesse ser representado por essa combinação. Então, essa é a ideia que a gente vai tentar desenvolver, né? Só que isso já existe, né? Isso já existe. Tá? Então, se eu puder fazer essa representação, g de s constituiria um modelo matemático do sistema linear.
Então, esse g de S é o que a gente conhece como função de transferência, que a gente vai detalhar e vai definir com precisão mais para frente. E representar um sinal por uma combinação linear de exponenciais é possível usando o que se chama de transformada de Laplace. Tá? Então, a transformada de Laplace, a ideia básica é você poder representar um sinal por uma combinação de exponenciais. Então, vamos falar um pouco de transformada de Laplace, não vamos fazer um estudo detalhado. Tá? Então, aqui subentende-se que essa ferramenta é conhecida, tá? Que você estudou essa ferramenta em alguma disciplina anterior. Tá? Vou fazer só uma revisão bem rápida e ver os conceitos e ferramentas que vamos utilizar com mais intensidade. Né? Então aqui está a definição, transformada de Laplace de um sinal x de t, integral de 0 menos até infinito de x de t elevado a menos st. Quando essa integral aqui for resolvida, né, a integral em t, isso aqui vai ser uma função de s, nós vamos chamar de x de s. Né? Então essa é a notação, né? Então o sinal no tempo, x de t com x minúsculo, o sinal em s, x de s com x maiúsculo. Esse 0 menos, por que 0 menos? Né? Isso aqui é usado para acomodar sinais que têm uma singularidade na origem, em t igual a zero. É o caso, por exemplo, do sinal, a função impulso, né? Ou delta de Dirac. Mas na maioria dos casos, assim, quando não há uma singularidade em t igual a zero, isso aqui é simplesmente integral de zero até infinito. Essa transformada de Laplace é conhecida como transformada unilateral. Então, quando se estuda análise de sinais e sistemas, tem uma transformada de Laplace mais geral, de integral de menos infinito a mais infinito. Então, essa integral bilateral, digamos assim, né, ela é mais usada na área de processamento de sinais. Tá? Na área de análise de sistemas dinâmicos, né, nós usamos mais a transformada unilateral. Por quê? Porque nosso interesse é conhecer o comportamento de um sistema a partir de um instante inicial. E sendo o sistema invariante no tempo, esse instante inicial, sem perda de generalidade, pode ser sempre considerado t igual a zero. Então, só vamos interessar sinais, ou a definição dos sinais, a partir de t igual a zero, que são sinais unilaterais. Daí a razão pela qual, em análise de sistemas e sistema de controle, nós utilizamos a transformada unilateral. Isso é o integral de zero a infinito. Nem sempre essa integral é convergente, nem sempre isso aqui resulta em um valor finito. Né? Então a transformada ela só vai ser definida se essa integral for convergente. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, de transformadas de Laplace. Então, o primeiro exemplo aqui é um exponencial real, exponencial de AT unilateral, né? Então, só repetindo o que eu já falei, definida a partir de t igual a zero, e o expoente a é real, né? Então, aplicando aqui a definição, transformada de x de t, x de s integral de x de t elevado a menos st. Então, x de t é exponencial de AT. Produto de exponenciais é exponencial da soma, então isso aqui eu posso escrever como exponencial de a menos s vezes t. E essa aqui é a integral definida, integral da exponencial, é bem simples, né? É 1 sobre a menos s, né? Vezes a própria exponencial de zero a infinito. Bom, aqui entra a questão, né? Quando eu for substituir aqui os limites de integração, eu tenho aqui um t tendendo a infinito, né? Esse limite superior aqui. Exponencial a menos st vezes infinito é convergente ou não em função de a menos s, né? Então, o que é estabelecido na teoria da transformada de Laplace? Então, a transformada vai existir se existir pelo menos um valor de s
tal que essa integral seja convergente. Então aqui a gente vê que se S for maior do que A, vamos supor, por exemplo, se S for real e maior do que A, então fica aqui exponencial de um número negativo, né? E aí nesse caso, o limite, quando t tende a infinito, da exponencial vai ser zero. Então essa exponencial aqui, para convergir, tá? Esse limite aqui, quando t tende a infinito, tem que ser zero. Então existe um valor de S que faz com que ela convirja, e quando ela converge, esse limite quando t tende a infinito é zero. Tá? Então essa integral vai ficar 1 sobre a menos s, 0 menos 1. Porque 0 menos 1, 0, quando t tende a infinito, e quando t é igual a 0, exponencial de 0 é igual a 1. Então aqui a gente tem a expressão da transformada de x da exponencial. Exponencial de at, 1 sobre s menos a. Outro sinal clássico que nós usamos muito, que é o sinal constante. Tá? Esse sinal aqui é conhecido como degrau unitário, 1 para t maior ou igual a 0. Essa aqui é uma notação que nós vamos usar aqui, né, que é encontrada aí nos livros. Mas quando a gente estuda sinais sistemas, teoria de circuitos, o de t, né, a notação para transformada para o degrau unitário. É verdade, mas o de t, no contexto de sistema de controle, de análise de sistemas dinâmicos, é a notação que nós usamos para o sinal de entrada, né? Então, por isso que a gente precisa de uma notação diferente para o degrau unitário. Muito bem. Então, 1 para t maior ou igual a 0. Então, a gente pode obter a transformada desse sinal usando o resultado anterior da transformada da exponencial, né? Sendo que 1 a gente sabe que é exponencial de at se o a for igual a 0. Né? Então, nesse caso, era 1 sobre s menos a, o a igual a 0, então 1 sobre s é a transformada do degrau unitário. Tá? Então, o degrau unitário é um exponencial disfarçado, digamos assim. Né? Outro exemplo da senoide unilateral, substituindo aqui na expressão, na definição da transformada, a gente tem essa expressão. Né? Então veja que é uma integral complexa aí, né? a solução, porque eu tenho seno de ômega 0t multiplicado pelo exponencial. Então a resolução, digamos, clássica, seria um pouquinho mais trabalhosa, mas isso pode ser facilitado se nós usarmos chamadas fórmulas de Euler que transformam senoides em exponenciais. Né? Então, para quem não está lembrado, aqui são as fórmulas de Euler. Então, essas duas primeiras aqui transformam as senoides em exponenciais. Tá? Então, aqui o cosseno e aqui o seno. E essas duas aqui fazem o inverso, né? Transformam exponenciais em senoides complexas, né? Certo? Então, aqui, ó, exponencial complexa, senoide complexa, né? Aqui na de cima, essas senoides não são complexas, são reais, que são escritos com essa combinação aqui de exponenciais complexas. Então, voltando aqui ao exemplo, né, do seno, então no lugar do seno a gente vai colocar essas exponenciais aqui, né? Usando a fórmula de Euler. Então, esse 1 sobre J2 aqui eu posso tirar da integral, e aqui eu tenho essa subtração aqui, e cada termo exponencial dessa vai ser multiplicado por e elevado a menos st. Então, eu vou usar de novo a propriedade, né, esse produto exponencial da soma, para chegar a essa expressão aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a integral da soma, é a soma das integrais, então eu separo aqui em duas integrais, né? E essa integral a gente já resolveu no caso da exponencial real, né? Então, essa daqui era 1 sobre s menos a, né? Sendo que o a aqui é j ômega 0 e o a aqui é menos j ômega 0. Então, 1 sobre s menos j ômega 0 menos 1 sobre s mais j ômega 0. Então, aqui a gente faz o MMC. Tá? E nós chegamos a essa expressão aqui, que é a transformada da senoide. Tá?
Então aqui para vocês aí, para você relembrar, né, um pouco exercitar aí, se tiver um pouco esquecido das transformadas de Laplace, proponho aqui que determine, né, que tente determinar a transformada desses sinais aqui. Né? Esses três primeiros, vocês podem usar a mesma técnica que eu usei para senoide, transformar o seno e o cosseno em exponenciais usando a fórmula de Euler, tá? E usar a expressão que já foi determinada aí da exponencial, da transformada exponencial. Essas duas aqui são um pouquinho mais complexas, ó. Quer dizer, complexas não, mas trabalhosas. Essa primeira aqui, se você vai usar a definição, isso aqui você vai ter que fazer a integração por partes, tá? Essa aqui também, tá? Essa aqui você pode usar, né? A 5 você pode usar depois de ter feito a 4, o resultado da 4, tá? Então vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada tão difícil. Aí uma coisa interessante, esses sinais aqui, quer dizer, eu não tirei da minha cabeça, né? São sinais que tradicionalmente você vai encontrar em tabelas de transformadas de Laplace. Né? E por que esses sinais? Né? Veja que todos eles são, somente esses três primeiros, são exponenciais ou assemelhados, né? Chamando de assemelhados, já que pelas fórmulas de Euler, as senoides podem ser escritos como exponenciais. Esse aqui tem a exponencial multiplicada por polinômios em T, né? Tá, e polinômios em T não... Então, estou chamando isso aqui também de assemelhados das exponenciais, né? Não são exponenciais, porque tem esse T multiplicando. E são os sinais, né? Aqui, basicamente, tem quase todos os sinais mais relevantes, ou que vocês encontram nas tabelas, né? Que você vai encontrar nas tabelas de Laplace, né? Transformar de Laplace. Por que exponenciais? Por causa da ideia da transformada de Laplace, que é representar sinais por combinações exponenciais. Não era essa a ideia? Então é normal que os sinais mais que aparecem, né, aqui são sinais dessa natureza. Sim, mas eu não estou me limitando a trabalhar com esse tipo de sinal, por que isso, né? Nós vamos ver que não, e vamos ver que esse sinal, eu estou falando só de sinais por enquanto, não estou falando ainda do sistema linear, vamos ver que esses sinais aparecem naturalmente nas respostas de sistemas lineares, esse tipo de sinal. Então, nós vamos ver que toda essa ideia aí de Laplace se encaixa perfeitamente no comportamento, nas respostas de sistemas lineares invariantes no tempo. Algumas propriedades, tá? Só as mais usadas aqui, nós vamos usar mais. A primeira é a linearidade. Tá? A transformada de Laplace de uma combinação linear de sinais é a combinação linear das transformadas. Então, indiretamente, eu já usei essa propriedade quando fiz a transformada lá do seno, né? O seno é representado por uma combinação linear de exponenciais, então usei indiretamente essa propriedade. É trivial demonstrar, né? Isso é decorrência da transformada de Laplace ser uma integral, que é um operador linear. Tá? Derivação do tempo. Tá? Então, primeira transformada da derivada da primeira, sx de s menos x de 0 mais. A transformada da derivada segunda, s ao quadrado x de s. Então, veja que a potência de s que eu multiplico, a transformada de x é igual à ordem da derivada. Tá? E aqui os termos relativos às condições iniciais. Então, generalizando, a transformada de ordem n de x de t é s elevado a n de x de s menos um somatório de termos que dependem do x inicial e de suas derivadas em t igual a zero. Né? Então, aqui 0 mais também é para acomodar possíveis descontinuidades ou singularidades em t igual a zero. Né?
Tá? Então essa propriedade aqui foi a que eu usei na videoaula de equação diferencial, né? Então é essa propriedade que é usada para resolver equações diferenciais usando transformada de Laplace. Equações diferenciais ordinárias lineares. Certo? Transformada da integral x de s sobre s. Né? Então veja que aqui, ó, você derivar no tempo corresponde a multiplicar por s, integrar corresponde a dividir por s. Né? Então a operação inversa. E esse fato aqui, né, faz com que 1 sobre s, né, quando a gente tem um sistema que tem 1 sobre s, então, né, representado por 1 sobre s, a gente diz que é um integrador, né, por causa dessa propriedade, porque dividir por s corresponde a integrar. E outra propriedade útil, né, que vocês podem usar para resolver um daqueles exercícios propostos, né, eu pedi para vocês fazerem por integral por partes, mas se usar essa propriedade, vocês vão ver que facilita muito, né? Então, transformada de t é elevado a t, por exemplo, né? Então, usando aqui a propriedade, o e elevado a t seria o x de t. Então, vai ser menos a derivada do sinal que está sendo multiplicado por t. Então, nesse caso aqui desse exemplo, que é elevado a t, a transformada de elevado a t é 1 sobre s menos a, né? No exponencial. Então, menos ds de 1 sobre s menos a. Eu escrevi 1 sobre s menos a dessa forma para facilitar a derivada, né? Então, derivada de s menos a elevado a menos 1 é menos s menos a elevado a menos 2. Aí esse menos com esse menos fica mais, aqui fica 1 sobre s menos a ao quadrado, né? Então, isso aqui é uma coisa interessante, ó. A gente pode interpretar assim, ó, opa, multiplicar por t, no sinal, no tempo, multiplicar por t em Laplace corresponde a aumentar o grau aqui dessa parcela, desse polinômio aqui do denominador. Isso vai ser explorado também mais para frente. Muito bem, então vimos a ideia, né, de Laplace, a ideia da transformada de Laplace é representar um sinal por uma combinação de exponenciais, e essa ideia se encaixa bem com a resolução ou com a equação diferencial ordinária que representa o sistema linear invariante no tempo. Então, basicamente, o que vimos até agora é a motivação, né, para trabalhar com Laplace. Agora vamos formalizar essas ideias, né, numa definição de um novo modelo matemático, né, que nós vamos chamar de funções de transferência. Então, voltei aqui a EDO linear. Então, agora, em vez de vou aplicar um exponencial agora. Não, agora eu já vou, né, nós já vimos que um sinal pode ser um sinal que pode ser representado por uma combinação de exponenciais. Tem uma transformada de Laplace, então agora eu vou aplicar a transformada de Laplace nessa equação, né? Nós vimos a propriedade de derivação, então a transformada da derivada de ordem n é Sn y de s menos as condições iniciais, né? Menos aqueles termos que dependem das condições iniciais. Só que aqui eu vou considerar condições iniciais nulas. Tá? Então isso aqui é importante nessa definição que nós vamos ver mais para frente, que as condições iniciais são nulas. Tá? Não podemos esquecer isso daqui. Então, aplicando a transformada com condições iniciais nulas, ou então transformar a derivada de ordem n, a transformada é s elevado a n vezes a transformada de y. Transformada da derivada de ordem n menos 1 é s elevado a n menos 1 transformada de y. Então, ó, aplicando isso em todas essa equação, chego nessa expressão aqui. Então, aqui em cima eu posso colocar o y de s em evidência, e aqui embaixo o de s em evidência, eu chego nessa expressão. Tá? Repetir aqui a expressão, e agora eu vou dividir y por u. Né? Então, y por u é o g de s, que é dada por essa
Expressão, então, se vocês se lembrarem, ó, é a mesma expressão do começo da aula. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, essa mesma expressão quando, no começo da aula, eu tinha que a entrada era apenas uma exponencial para um expoente S, né? É isso? Então, veja que agora eu estou com a generalização dessa ideia para U de T, que não é exponencial, mas é uma combinação de exponenciais, é um sinal cuja transformada de Laplace é definida, né? Então, essa função g de S, tá? Então, formalmente, ó, como é que se define uma função de transferência? A função de transferência de um sistema linear invariante no tempo é essa função g de S, que é a razão entre a transformada de Laplace da saída e a transformada de Laplace da entrada, considerando condições iniciais nulas. Nunca podemos esquecer isso daqui. Então, essa é a definição formal de função de transferência. Então, nessa expressão aqui de cima, temos a função de transferência associada àquela EDO linear que representa o sistema linear invariante no tempo. Certo? Então, essa é a ideia, a definição da função de transferência. Então, na próxima videoaula, nós vamos explorar, né, vamos explorar essa definição, vamos ver as propriedades da função de transferência, definições em cima dela, e depois como usar esse novo modelo matemático, né? Veja que é um novo modelo matemático, como usar esse modelo matemático na análise de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, era isso, por enquanto, né, nessa videoaula. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.